Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast e canal Industrialização no Spotify e no YouTube. Vamos para mais um vídeo falando de um pedaço das minhas aulas e hoje eu vou falar sobre ponto de equilíbrio. Você pode descobrir através dele se a sua empresa vai quebrar ou vai sobreviver. Então, descubra isso comigo aí depois da vinheta. Pois é, pessoal. Então, vou tentar nesse vídeo, vou tentar fazer um vídeo um pouco mais curto do que o normal, e aí vocês comentem aí já o seguinte, né? Queremos vídeos mais curtos ou continuamos querendo os vídeos de 40 minutos, 50 minutos, uma hora que a gente está acostumado a fazer? Tenho visto que alguns vídeos, né, vocês não ficam até o final, então vamos tentar fazer alguns vídeos mais curtos e continuar trazendo aqui alguns trechos das minhas aulas de MBA, além de algumas coisas que a gente tem vivido aí no dia a dia da nossa consultoria, no dia a dia das aulas, das palestras. E o ponto de equilíbrio, aí para quem está vendo o vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube, eu vou apresentar um PPTzinho aqui também, mostrando algumas imagens, algumas coisas. Quem está ouvindo somente no áudio, de repente, se tiver curiosidade, vale a pena ver o vídeo também, para ter acesso, né, para poder ver esse PPT. Beleza? Então, o ponto de equilíbrio, ou break-even point, né, ou só break-even, como alguns falam, ele é um indicador que mostra para a gente o quanto a gente precisa vender, né, para que as receitas dessas vendas paguem todas as despesas e os custos, tá? Basicamente, custo é tudo aquilo que envolve o produto, despesa é tudo aquilo que envolve as operações da empresa. Se você quiser saber um pouco mais sobre diferença de despesas e custos, formação de custos, como a gente chega nisso, posso também, comenta aí, eu posso trazer um vídeo explicando algumas coisas sobre custos, esses conceitos, o que é custo, o que é despesa, o que é preço, tá? O que é valor. Posso trazer alguns vídeos sobre isso também. Se quiser, comenta aí, né? Coloca aí nos comentários, né? Queremos o vídeo sobre custos e despesas, tá? Basicamente, no break-even, a gente calcula isso, mas existem três tipos de break-even, existem três tipos de ponto de equilíbrio, e pouca gente sabe disso. Eu vejo muito nas empresas o pessoal preocupado em calcular ponto de equilíbrio, mas esquecem que existem três tipos e cada um tem a sua devida importância. O primeiro e o mais comum, mais utilizado, é o break-even contábil, o ponto de equilíbrio contábil. Tá? E aí, basicamente, o ponto de equilíbrio contábil, ele é composto ali de todos os custos fixos divididos pelo preço de venda unitário e menos o custo variável, que é o custo por produto. Então, o custo fixo é aquilo que não muda de acordo com a quantidade produzida. E o custo variável é aquele custo que só ocorre quando eu produzo o meu produto. Se vocês quiserem saber mais, já falei sobre estrutura de custos, sobre métodos de custeio, comenta aqui e eu trago, né, um vídeo também sobre formação de custos aí para vocês. Tá? Então, basicamente, esse é o ponto de equilíbrio contábil. Custo fixo dividido pelo preço unitário menos o custo variável. Tá? E aí a gente tem um exemplo aqui, um produto bem baratinho, preço de venda 60 centavos, com um custo variável de 50 centavos, e aí a gente está falando às vezes de uma empresa pequena, de uma empresa caseira, que tem ali um custo fixo de R$ 6.000, tá? Ou simplesmente a participação desse produto, tá? Quando eu tenho mix muito grandes, a gente também trabalha ali com a margem de contribuição,
o quanto cada produto está contribuindo para pagar esses custos fixos, tá, da empresa como um todo. Então, quando eu calculo isso em grande escala, eu tenho que achar uma forma ali de ratear isso também. Tem alguns sistemas já calculam isso, tá? E aí você vai extrair esses relatórios. E aí, se eu tenho esse modelo aqui, né, com um custo fixo de 6.000 dividido por 60 centavos menos 50 centavos, que são 10 centavos, tá? Eu vou chegar numa quantidade necessária de venda de 60.000 unidades. Então eu preciso vender 60.000 unidades, né, para pagar para pagar esse custo fixo, né, mais o custo variável, tá? Então eu tenho que faturar 36 mil reais, certo? 36 mil reais, que é as 60.000 unidades vezes os 60 centavos, tá? Para poder pagar o custo variável, 50 centavos por unidade produzida para vender, mais os 6.000 dos custos fixos. E aí esse custo fixo envolve tudo. Se é um pequeno empreendimento, custo fixo envolve inclusive o salário que você quer receber pelo produto que você está fazendo, pelo produto que você está produzindo. Né? Você tem que ser remunerado por aquilo que você está fazendo. Muitas pessoas confundem isso e acabam se perdendo nos pequenos empreendimentos. E nas grandes empresas também. Nas grandes empresas tem algumas coisas um pouco mais complicadas que acontecem, que as empresas perdem esse ponto de equilíbrio. Lembrando que o ponto de equilíbrio ele é um indicador importante, mas ele não está sozinho. Tá? Fluxo de caixa também é importante. Se você quiser saber por que o fluxo de caixa também é importante e como o fluxo de caixa pode quebrar uma empresa lucrativa, então, mas espera aí, eu estou vendendo, eu estou no ponto de equilíbrio, eu tenho lucro, mas o fluxo de caixa não está legal e a empresa pode quebrar. Se você quiser saber como, comenta aí, né? Faz o vídeo do fluxo de caixa para saber como que uma empresa que está vendendo bem com lucro pode quebrar em função do fluxo de caixa. Me manda aí nos comentários, eu preparo um vídeo para explicar melhor isso para vocês. Tá? Além do ponto de equilíbrio contábil, a gente tem o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. E aí, o que quer dizer isso? Né? Notem que no ponto de equilíbrio contábil, eu não tinha lucro desejado. Eu não estava falando de lucro. Né? Agora, eu tenho no ponto de equilíbrio econômico os custos fixos mais o lucro, tá? Então eu estou acrescentando aqui o lucro, né? No meu na minha linha superior, tá? No meu valor a ser considerado, a ser pago pela venda, e aí embaixo o preço de venda unitário menos o custo variável. Então eu adicionei aqui, além dos 6.000 de custos fixos, mais 2.000 de lucro desejado. É o quanto você quer ganhar e o lucro desejado não é o seu salário por trabalhar no seu negócio. O lucro desejado é o que tem que sobrar para você reinvestir, para você investir na expansão, tá, do seu negócio. É para pagar, remunerar a capital que você aplicou seu. Então, lucro desejado não é salário de quem está trabalhando no negócio. Tá? Então, eu coloco aqui os 6.000 mais os 2.000. Agora, eu dividindo pelos 60 centavos menos 50 centavos, quer dizer, 8.000 dividido por 10 centavos. Agora, eu preciso vender 80.000 unidades para faturar 48 mil reais, né, e pagar o meu lucro de 2.000. Então, notem que eu tinha que vender 36 mil reais para não ter nenhum lucro. Se eu quiser ter um lucro de 2.000, não basta vender 38 mil. Eu preciso vender agora 48 mil. Esse é um outro erro que muitas empresas cometem. Acham que, ou muitos empreendedores pequenos cometem, acham que, mas peraí, se eu aumentar em 5 mil reais as vendas, eu vou aumentar em 5 mil reais o meu faturamento, eu posso tirar muito mais dinheiro. Às vezes não, às vezes você não pode tirar quase nada. Tá? Então,
eu tenho que calcular o ponto de equilíbrio econômico caso eu queira fazer retiradas de dinheiro de lucro do meu negócio, da minha empresa, da minha indústria, tá? E num período de escassez, num período ruim, num período de dificuldade, tá? A gente pode usar o ponto de equilíbrio financeiro para saber se a empresa vai pelo menos sobreviver durante algum tempo, tá? E aí o ponto de equilíbrio financeiro, eu retiro a depreciação. Então eu pego custos fixos menos depreciação, porque lá no ponto de equilíbrio contábil eu estou considerando a depreciação nos custos fixos, tá? Porque a depreciação ela é fixa, tá? É o bem depreciado mês a mês, né, numa taxa fixa. Eu vou explicar um pouquinho de depreciação nesse vídeo para vocês entenderem também as armadilhas que eu tenho com a depreciação, tá? O cuidado que eu preciso ter com a depreciação, né? Então, aqui no ponto de equilíbrio financeiro, eu tiro a depreciação do custo fixo. Então, imagine que eu tenha um custo fixo de R$ 6.000, desses R$ 6.000, R$ 1.000 é depreciação, tá? E aí eu tenho 60 centavos menos 50 centavos ainda, né, do meu custo fixo e o preço de venda. Aí eu tenho então 6.000 menos 1.000, R$ 5.000 para dividir por 10 centavos, que é os 60 menos 50 centavos. Agora eu preciso vender 50.000 unidades ao invés de 60 e faturar R$ 30.000, né? Porque eu já não preciso pagar esses 1.000 da depreciação, porque a depreciação são bens que eu já possuo e não é um desembolso, tá? Ah, beleza, mas então por que eu tenho que sempre pensar na depreciação e considerar a depreciação no meu ponto de equilíbrio? Primeiro que contabilmente eu preciso considerar, né? Segundo que você tem que repor esse dinheiro da depreciação na sua empresa, no seu negócio, porque você vai ter que repor esses bens. Você vai ter que repor o carro, maquinário, equipamento, né, uma série de coisas que você usa para produzir, para trabalhar, e isso tem que ser pago, tem que ser reposto. A gente viu no passado grandes indústrias usarem ponto de equilíbrio financeiro, esconderem depreciação, não considerarem a depreciação nos demonstrativos financeiros. Então, demonstrativo contábil estava lá e tal, mas nos demonstrativos financeiros não tinha essa depreciação, a empresa estava dando lucros artificiais. E aí, quando todo mundo se deu conta, a empresa estava com uma fábrica obsoleta, né, completamente obsoleta, e não tinha dinheiro para reformar essa fábrica, para fazer atualização das máquinas, retrofit de máquina, reformas, comprar novos equipamentos, novos veículos, né, e aí teve que recorrer a financiamentos bancários ou até mesmo vender a empresa para um grupo que tivesse dinheiro para colocar, né, para investir novamente na empresa. Tá? Então, a depreciação tem que ter, assim, a gente tem que ter um cuidado gigantesco com a depreciação. E aí, a gente tem que olhar o seguinte, né? Que tipo de depreciação a gente ainda vai considerar nesse cálculo, tá? Muita gente considera somente a depreciação contábil, e isso pode ser uma armadilha, tá? Antes de ver a depreciação, só quero comentar então o seguinte: por que a gente deve usar o ponto de equilíbrio? O que a gente pode usar, descobrir com o ponto de equilíbrio, né? Quanto eu preciso vender para ter um determinado lucro? Eu uso o ponto de equilíbrio. Qual a influência, né? Quanto eu vou ganhar mais ou perder com um desconto promocional no preço de venda? Lembrando que quando você está pensando num desconto promocional, pode ser que você esteja esperando uma venda maior, tá? Fez uma pesquisa de mercado e descobriu que você tem ali um público disposto a pagar um determinado valor, né? E aí você vai vender 3, 4, 5, 10 mil unidades a mais se você der 10% de desconto, tá? Se você reduzir o preço em 10%, e será que essa venda a mais vai gerar mais lucro ou só vai gerar mais trabalho? E aí o seu produto, que era um produto às vezes visto como um produto de alto valor, até pela escassez, aí você coloca mais produto no mercado e aí ele vai perdendo mais valor, tá? Uma empresa que teve um caso desse foi
a Subaru, que pensava em reduzir os preços dos carros, ou a Subaru tinha fila de espera para comprar, né? E aí eles pensaram ali em construir mais uma fábrica e de repente mudaram completamente o foco, né? Ao invés de construir mais uma fábrica, eles é, é, reposicionaram o carro para um público de maior poder aquisitivo. O Subaru ficou mais caro, né? Continuaram produzindo a mesma quantidade de um carro. Os carros ficaram mais luxuosos, com mais tecnologia embarcada, né? E eles acabaram aumentando o lucro sem aumentar o volume de vendas, né? Mas teve uma questão estratégica ali de manter o carro como um objeto de desejo, né? E aí se mantiveram as filas, porque essa fila de compra, ela talvez tivesse ali um tempo de validade. A hora que eu esgotasse essa fila, talvez não fosse se formar uma nova fila, né? Essa demanda não seria constante ou crescente, né? Outro ponto que eu uso no ponto, outra informação que eu obtenho pelo ponto de equilíbrio, né, é qual o impacto no meu lucro se uma determinada matéria-prima aumentar de preço, né, e eu não tenho margem, de repente, para aumentar o preço do produto. Isso acontece muito para quem compra commodity, né? Para quem utiliza commodity na sua produção e de repente não consegue aumentar o preço do produto. Então você consegue olhar a redução do lucro e pela quantidade que você vende, saber se aquela quantidade vendida com aquele lucro menor vai pagar as despesas, né? Os custos fixos principalmente, tá? E também, se eu tiver um aumento nos custos fixos, como isso vai influenciar no resultado da empresa. Tá? Um que é constante, todo ano as empresas têm que olhar isso, por exemplo, é aumento de salários. Né? Quando sai a convenção sindical, quando sai a determinação dos sindicatos, ou quando sai o novo salário mínimo, as empresas têm um aumento na folha de pagamento e elas têm que calcular se o negócio continua sendo viável, né? Mesmo com aquele custo de folha de pagamento maior, né? Pensando que ela não tem espaço, talvez, para aumentar o preço, né? Ou quanto do preço tem que ser aumentado para manter a mesma margem de lucro e pagar, de repente, até acionistas, faturamento, perdão, financiamentos, né? E tudo mais que a empresa precisa pagar com o lucro. Né? Bom, eu tinha comentado da depreciação lá no ponto de equilíbrio financeiro, né? Que eu tenho dois tipos diferentes de depreciação, tá? Então eu tenho a depreciação fiscal e a depreciação gerencial. A depreciação fiscal, ela deve atender uma legislação, ela deve atender, tem uma lei lá na Secretaria da Fazenda, né? Tem uma lista, né, no Ministério da Fazenda, perdão, tem uma lista dos produtos e o quanto eles devem ser depreciados, qual é o tempo de depreciação, tá? O bem ele vai sendo extinto, né, da correção monetária e eu tenho prazos fixos ali, né, definidos pela Receita Federal, tá? Apesar de que você também tem hoje ainda a opção de utilizar a depreciação por vida útil, né? Aí você tem, mas aí isso serve mais para empresas maiores que têm condições de pagar pelos laudos e tal, né? Para utilizar a depreciação por vida útil. E a depreciação gerencial, que é aquela que você calcula somente para a sua informação, né? Mais o que você entrega de demonstrativo contábil para o fisco, né, para o governo, leva à depreciação fiscal. Tá? E por que isso é importante? A depreciação gerencial, a gente controla ali por utilização, né, dependendo do tipo de uso que você tem, pela vida útil do bem, né, pela vida útil daquele ativo. Tá? Você usa isso para apurar lucro, né? E aí você tem prazos fixados por técnicos, por pessoas que têm condições de avaliar aquilo ali. E aí eu uso isso para análise financeira, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Então, eu tenho
imóveis que depreciam pelo fiscal 25 anos, mas eles podem durar mais, só que eu tenho despesas com reforma. Máquinas, equipamentos e mobiliário, 10 anos. A gente sabe que tem máquinas e equipamentos que duram muito mais do que isso, outros duram menos. Veículos e equipamento eletrônico, 5 anos. Muitos veículos duram mais do que 5 anos. Dependendo do uso, vai durar menos, né? Agora, equipamento eletrônico por 5 anos é muito difícil hoje em dia. Equipamento eletrônico durar 5 anos. Computadores, aparelhos de telefone celular, né, e alguns outros eletrônicos são trocados a cada 2, 3 anos nas empresas, né? E terrenos não depreciam, tá? Isso é uma informação importante, saber que terreno nunca vai depreciar, tá? E aí a depreciação gerencial, né? Eu pego o valor do bem, né, o valor residual e o tempo de vida útil. E aqui eu tenho uma tabelinha que eu trouxe para vocês, quem está assistindo com o vídeo, eu tenho uma tabelinha onde eu coloco, né, um carro, por exemplo. E eu já tive casos de empresas que compraram mais de um carro, tá? Empresas até, né, empresas não muito grandes, mas compraram ali 3, 4 carros e pensaram, eu vou comprar esse carro financiado em 5 anos, né? E aí vou usar né, o financiamento cabe aqui no meu orçamento, então tranquilo, eu compro esse carro, né? E o carro vai durar no mínimo 5 anos, porque olha para o carro próprio, muitas vezes de uso próprio, e o carro de uso próprio tem 10 anos e está bom, né? Está muito bom para utilizar, manutenção é razoável, mas aí um carro que é colocado em uso severo, muitas vezes, tá? Eu já vi, né, uma empresa de uma pessoa próxima a mim, comprou lá 4 carros, né, e aí funcionários utilizando os carros, com 3 anos, os carros estavam dando um monte de problema e já estavam na hora de trocar, mas ainda tinha 2 anos para pagar desses carros, tá? E isso já estava comprometendo aí né, o resultado da empresa, tá? Se eu pegar na depreciação gerencial, comparando com a depreciação fiscal, um carro médio de uso leve, quer dizer, eu vou usar o carro no uso tranquilo, né? Não vou carregar muita carga, eu rodo por estradas boas, é utilizado por pessoas cuidadosas, tá? Ou o carro tem um único motorista que utiliza, e esse motorista cuida do carro. Então vamos pensar num carro aí, preço de frotista, né? Preço de PJ, um carro de 75 mil reais, tá? Um carrinho básico para usar ali, 75 mil reais. O prazo por lei são 5 anos, 60 meses. Então a depreciação fiscal ela é 1.250 reais, tá? A depreciação por vida útil vai ser calculada com 84 meses. Tá? Só que na depreciação por vida útil, na depreciação gerencial ali, eu ainda tenho um valor residual. Imagina que eu vou vender esse carro de volta para alguém por 20 mil reais depois desses 5 anos. Então, como eu faço a conta aqui? Né, eu pego o valor da aquisição menos o valor residual, quer dizer, o valor que eu peguei de volta, né, e divido esse valor que sobrou, 75 menos 20 mil, então 55 mil divididos em 84 meses, eu fico com 654 reais de depreciação gerencial. Então, quer dizer, o que eu tenho que tirar do bolso para ter esse carro? Qual é o custo que esse carro tem para mim, né, de desembolso mesmo, no fim das contas, desses 5 anos, tá, na depreciação gerencial? R$ 654 por mês, tá? Menos do que os 1.250 no ano, certo? Então, eu posso usar esses 654, inclusive, lá na minha despesa fixa lá, né? Tá? Para efeito gerencial, tá? Não contábil. Agora, se o carro é de uso severo e eu calcular ele com 1.000 para continuar tendo um carro, né, eu posso cometer um erro muito grave. Por quê? Um carro de 75 mil, né, com um prazo de 60 meses, eu pago R$ 1.250 de depreciação. Agora, se eu vender esse mesmo carro, vamos dizer que
né, uso severo, só que agora eu vou vender esse carro pelos mesmos 20 mil depois de 36 meses, né? Que o carro está, como a gente costuma dizer, já um bagaço, né? Então o carro já está bem judiadinho, né? É, arranhado, né? Sujo, desgastado, tá? E aí eu vendo esse carro pelos mesmos 20 mil, então eu tive 55 mil de gasto também por 36 meses. Agora eu preciso trocar esse carro, então eu tenho que, né, então eu tenho esses 55 mil aqui de gasto por 36 meses, e os 55 mil de gastos por 36 meses representa um custo mensal de R$ 1.527,78, né? Então, se eu não prestar muita atenção, né, qual que vai ser a minha diferença aqui, né? Isso para o custo, para a depreciação fiscal, né? Esses 1.527,78 menos o 1.250, tá? Uh, vezes, né? Então, é que eu vou fazer a conta aqui em tempo real para vocês, né? O 1.527,78 menos os 1.250, né? Eu tenho uma diferença de R$ 277, né? E 78 centavos, tá? E esses R$ 277,78, né, em 36 meses aqui, tá? São R$ 10.000 de furo na minha conta que eu não previ, tá? E aí você multiplica isso às vezes para 2, 3, 4, 5 carros, 50 máquinas, tá? Isso pode representar um rombo muito grande na estratégia, no caixa que você teria que ter para poder continuar, né? Para poder seguir com a empresa funcionando, entregando um produto ou um serviço de qualidade para o seu cliente, né? Então, uh, o que eu queria trazer para vocês, né? Ponto de equilíbrio é importante calcular, é assim que a gente faz, é um cálculo muito simples, tá? Aí, assim, você pode precisar de sistemas, de planilhas, né? Principalmente os ERPs aí para poder calcular esse ponto de equilíbrio quando você tem dezenas, centenas de produtos, né? E aí isso tem que ser muito bem configurado, muito bem parametrizado para que você tenha um cálculo confiável, tá? E lembrando que é sempre muito importante trabalhar com as visões contábeis e gerencial, mas na visão gerencial o cuidado é redobrado, tá? Então, primeiro, a versão contábil não pode ser usada, né, cegamente para tomada de decisão, porque pode ter divergência entre a visão contábil e a visão econômica e gerencial, tá? A econômica e a financeira, né? Nos sistemas RP, geralmente a gente chama de relatório gerencial, visão gerencial, contabilidade gerencial, né? Cada sistema e cada empresa chama de um jeito diferente, custo gerencial, visões gerenciais, né, econômico-financeira, contábil-financeira, tá? Você vai encontrar com vários nomes isso. Mas a verdade é, você precisa ter uma visão gerencial do seu ponto de equilíbrio, tá? Que pode ter algumas coisas, alguns parâmetros, algumas definições diferentes da contábil e que vai te dizer exatamente o quanto você precisa fazer de dinheiro, o quanto você precisa vender, tá? O quanto você precisa ter de lucro para, além de pagar as contas, tá? Continuar, para que a tua empresa, a tua indústria, o teu negócio perpetue aí, tá? Consiga sobreviver muito mais do que os 2, 3, 4 ou 5 anos, que é o período que a maioria das empresas quebram, tá? E muita empresa quebra nesse período, justamente porque chega no final desses 4, 5 anos, os equipamentos que foram investidos, os carros, né, as máquinas que foram adquiridas lá no início não dão mais conta, não tem mais tecnologia, estão ultrapassadas, estão depreciadas, tá? Mas a máquina deprecia por 10 anos. No dia a dia, ela pode acabar, pode, né, se acabar, ela pode
ser consumida, ela pode ficar obsoleta, depreciada, né, do ponto de vista técnico, gerencial, em muito menos do que 10 anos. Tá? E aí muitas empresas quebram porque elas começam a perder qualidade, elas começam a perder produtividade, tá? Porque não prestaram atenção no ponto de equilíbrio e nas depreciações. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado de mais esse episódio, mais um pedacinho das minhas aulas de MBA. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Eu, particularmente, gosto muito de estudar e de falar sobre isso. Tá? E se quiserem saber mais de algum ponto que eu passei muito rápido aqui, né, pergunta, manda nos comentários que a gente faz um vídeo explicando para vocês. Muito obrigado vocês que ficaram até aqui comigo e até o próximo Industrialização com mais coisas sobre finanças, análise de negócio, ERP, indústrias em geral e mais um pouquinho das minhas aulas para vocês. Até mais, pessoal!